Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre um bicho bem conhecido por vocês, um bicho enorme, que foi por muito tempo considerado o maior mamífero que já caminhou sobre essa terra, o gênero dos mamutes, o qual compreende mais de 5 espécies diferentes. Muitas coisas, né? Se estiver preparado para embarcar comigo nessa viagem ao passado, se prepare aí na sua cadeira ou na sua cama, ou seja lá onde você estiver, e bora lá! Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje: mamute, o enorme mamífero pré-histórico. Então, pessoal, vamos falar algumas coisas sobre esse animal. Eu separei várias coisas para falar sobre essa criatura majestosa, que são as seguintes coisas: descrição geral, dimensões, características principais, dieta, espécies e curiosidades. Tudo isso em respectiva ordem, ok? Vamos ao primeiro tópico, a descrição em geral. Todos que não estudam sobre o mamute pensam que ele é nada mais do que um elefante gigante que viveu na era paleozoica. Mas adivinha, estão errados. Um mamute nada mais é do que qualquer espécie do gênero extinto Mamutus, um dos vários gêneros que compreende a ordem de mamíferos chamados proboscideus. O representante mais antigo deste é o gênero sul-africano, ou seja, tem uma certa ligação com o americano do sul. Essa espécie é conhecida como Mamutus subplaniformes, nome esquisito, nossa, que fora encontrado no que conhecemos hoje como a África do Sul e Etiópia. Ele surgiu há mais ou menos, eu acho que é assim, mais ou menos 5 milhões de anos atrás, no início do Plioceno. Sabe aquelas épocas geológicas chatas que você viu na aula de geografia e também biologia? Agora elas são úteis, então vamos relembrar aí. Estes animais são tão prósperos e tão bem sucedidos na evolução que viveram desde 5 milhões de anos atrás até 4 mil anos atrás, em todos com exceção dos polos, dos continentes terrestres, África, Eurásia, Ásia, América e Oceania. Em todos estes continentes foram encontrados vestígios de mamutes, sejam de espécies, tamanhos e cores diferentes, mas foram achados. Ok, já deu para ter uma base mais ou menos sobre essa criatura maravilhosa. Vamos às suas dimensões. Um mamute, dependendo da sua espécie, pode chegar até 5 metros de altura e ter mais de 10 toneladas, como é o caso do nosso mamute columbine, que, como o nome sugere, foi encontrado na Colômbia. Ainda neste mamute, ele possuía uma média impressionante de comprimento para um mamute. Com as presas em espiral, ele chegava até mais de 5 metros de comprimento. Absurdo! Já chega de falar sobre números, não gosto disso. Vamos falar sobre suas características principais. Vou separar em tópico essas características para não ficar enjoativo para vocês, beleza? São as principais parentes dos elefantes modernos. Os mamutes provavelmente eram caçados por algumas outras criaturas ou animais, como ursos da caverna, Arctodus, acho assim que fala, Arctodus, Panthera atrox, ou mais conhecido como leão americano, Panthera espelha, ou mais conhecido como leão das cavernas, os Smilodons em geral, que será o próximo estudo do canal, e um tal de Homo sapiens, e talvez alguns outros predadores poderiam caçar um mamute. Mas, gente, só relembrando, normalmente eles caçavam filhotes e jovens mamutes, e raramente caçavam mamutes adultos. Ou seja, se eles fossem caçar um adulto, eles meio que iam se lascar, porque um mamute adulto era bravo de caçar, ou seja, eles demoravam horas para caçar um adulto. Como eu disse, era raramente, eles preferiam os menores. A culpa de algumas espécies de mamutes terem sido extintas foi por causa do Homo sapiens, que caçava os mamutes até por diversão, e fez com que algumas espécies de mamutes fossem caçadas até extinção. Ah, relembrando outra coisa, não foi só os Homo sapiens não, tá gente? Também foram outros hominídeos, como o Homo erectus. As outras espécies de mamutes foram extintas por seleção natural, ou melhor dizendo, causas naturais. Baseado em comportamentos de elefantes atuais, se propõe que eles eram muito mais territoriais e muito agressivos quando cuidavam de seus recém-nascidos. Ou seja, se você chegava lá perto do seu ninho, ele ia ser bem agressivo com você. Suas presas variavam em tamanho e formato. Como já citado, o mamute columbine possuía presas em formato de espiral, mas não é como se fosse uma espiral de verdade. Tá passando uma imagem aí. Enquanto de outros casos, como o do
mamute primogênios possuíam as presas em formatos mais retos e menos curvados. Os mamutes em geral possuíam um corpo cheio de pelos para proteger do frio. Bem, é o mais provável. Essas foram algumas características dessas magníficas criaturas. Pulando para o tópico de dieta, antes de qualquer coisa, o mamute não comia carne, não esqueçam. Dependendo da espécie, a dieta poderia ser diferente, como prevê a teoria da seleção natural de Charles Darwin, meu ídolo. Estas espécies se adaptaram a comer de maneira que o ambiente era. Exemplo, a dieta do mamute columbine era constituída principalmente de pasto, pois naquela época da Colômbia havia muita vegetação terrícola do arborícola. Ressalva, não que não houvesse vegetação arborícola, eles apenas se acostumaram a comer mais vegetação terrorícola, como gramíneas, arbustos e capim. Mas no geral, os mamutes poderiam se alimentar de vegetação tanto de árvores como os de arbustos e grama. Vamos a uma das melhores partes do vídeo, as espécies. Toda espécie possuía característica específica, então vou recorrer ao tópico para caracterizar melhor. No total, existirão 10 espécies dentro do gênero mamute, então vamos falar sobre cada uma delas. Mamute africanos, um dos ancestrais dos mamutes, como sugere a tradução de seu nome do latim, mamute ancestral africano. Mamute columbine, o maior mamute já descoberto, segundo paleontólogos, vivera na Colômbia e na maioria na América do Sul. Mamutes creticus, é a menor espécie de mamute já descoberta. Um de seus nomes é mamute anão do Creta. Sendo muito sincero, ele é o mais fofo. Mamute exilis, outra espécie de mamute anão. Seu nome comum é mamute pigmeu. Mamute lamormarai, eu acho assim que fala, lamarmorai. Mais uma espécie de mamute anão para conta. Esta espécie de mamute anão tinha cerca de 500 kg, ou seja, mais leve do que um elefante moderno. Mamute meridionalis. É uma espécie de mamute, como seu nome sugere, fora encontrada em regiões meridionais, como Europa e Ásia Central. Mamute primigênios. O famoso mamute lanudo, ou lanoso, é a espécie mais famosa que já existiu, fora encontrada na Ásia e na Europa. Mamute rumanus. É uma espécie de mamute que foi encontrada na Romênia, por isso se deu seu nome rumanus. Viveu onde hoje conhecemos por Europa Oriental. Mamute subflamifrons, ou subflamifrons. É assim, gente, é bem complicado. É o mais antigo mamute já descoberto. O representante mais antigo deste gênero viveu, como já citado, na África e no Sul e Etiópia. É cada lugar complicado, meu Deus. Mamute trogonteri. Mamute steppe, como nome popular, vivera na região da Eurásia do Norte, na maioria de seu tempo de evolução. E essas foram as espécies, pessoal. Vamos ao último, mas não menos importante, o tópico, as curiosidades. Por favor, não confundam mastodontes com mamutes na vida de vocês, beleza? Como já citado, alguns mamutes são espécies anãs. Isso se dá provavelmente ao fato de que todos estes eram nativos de ilhas. Isso se limitava ao acesso ao alimento. Os pelos dos mamutes chegavam a ter mais ou menos 15 centímetros de comprimento. Maior que os fios do cabelo do Ian, velho, meu roteirista. Meu Deus. As presas dos mamutes chegavam a ter mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. É, gente, eu tô em choque. Eu não queria ser varado ou empalado com uma presa dessa não. Viu? A possibilidade de clonagem pode ser real, mas acalma que não vai ser um mamute completamente puro. Eles chamam esse provavelmente de clone de mamulefante ou elemute. Que tristeza o nome. É, gente, eles estão pensando em clonar um mamute, mas como eu falei, não vai ser bem igual não. E bom, gente, esse foi o estudo sobre o mamute. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, por favor, deixem o seu like para receber todas as notificações. Então é isso. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo vídeo, meus alunos, que vai ser do Smilodon. Fui!